Sejam bem-vindos ao Mundo Desperto, espaço para expandir a mente e despertar a consciência. E a minha convidada de hoje é a Vera. Ela é terapeuta integrativa, trabalha também com barras de axis, dentre outras técnicas. Vera, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade. Muito obrigada por aceitar meu convite, de verdade. Sou muito feliz por estar aqui com você. E eu queria que você me contasse como foi sua trajetória de vida e como você adentrou no campo das técnicas integrativas. Camila, eu que agradeço de você estar me dando a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Então, Camila, eu sou de formação de pedagogia e trabalhava como educadora na prefeitura do município de Maringá. Trabalhei até me aposentar, 20 e tantos anos. E durante essa minha trajetória, teve várias coisas assim que eu fui vendo e fui gostando e ouvindo. Por exemplo, eu comecei trabalhando em posto de saúde. E tinha um médico que trabalhava ele trabalhava como clínico geral, mas ele estava fazendo o curso de homeopatia. Então, ele ensinou muita coisa para mim, ele dizia muita coisa, e eu me interessava, e eu perguntava, e eu já tinha esse interesse. Tanto que eu fazia uso de homeopatia para os medicamentos, para as coisas que eu precisava, né, para remédio, para quando eu não estava bem, ou as crianças não estavam bem. E foi indo, ao longo da vida, eu trabalhei em vários lugares, eu trabalhei muito na assistência social também, trabalhava em abrigo com crianças e adolescentes menores infratores, essas coisas. Sempre assim, um trabalho bem desgastante, né? Mas enfim, também tinha lá suas vantagens. Sim. E eu tive uma colega de trabalho que estava fazendo o curso de constelação familiar. E aí foi onde eu conheci a constelação familiar, já bem mais para cá. E já perto de me aposentar, eu conheci a barra de axis, que foi quando eu comecei, sempre para tratar as coisas que eu tinha, eu procurava, claro, a medicina tradicional, mas também eu sempre queria me aprofundar nas causas das coisas, querer saber as razões. E foi aonde que eu comecei a receber barra de axis. Eu procurava a terapeuta que aplicava barras de axis em mim. E eu vi assim muito resultado, né? A barra de axis é fantástica. E com esses resultados eu me sentia assim, eu falava, nossa, eu quero fazer isso. Aí com a aposentadoria eu tive então a oportunidade de começar a trabalhar. Também trabalho com reiki, então eu trabalho constelações familiares, empresarial. Barras de axis, eu aplico reiki, que também eu digo assim que é uma coisa muito fantástica para dores, para doenças, né? Para sentimento, para tudo. E, enfim, eu também tenho uma iniciação em florais de Bach. E eu acho tudo isso assim maravilhoso. Então eu fui conhecendo tudo isso, digamos assim, que foi experimentando em mim mesma, né? Foi eu experimentando. Já fiz acupuntura. Eu me lembro que um dia eu estava mancando, eu tinha um problema no joelho que ninguém achava que eu tinha, ninguém resolvia. E eu fui na acupuntura. E eu pensei, bom, quantas vezes será que eu vou ter que vir aqui para resolver esse problema também, né? E eu entrei assim, eu mancava muito. E eu fiz a sessão de acupuntura e saí de lá e eu não tinha percebido que eu estava bem. Quando eu fui atravessar a rua, que eu fui descer o meio-fio, que eu dei aquele pulinho assim, bem tranquilo, eu caí em mim, eu disse, olha, mas cadê a dor no joelho? Tinha passado com uma sessão. Então eu sempre me apaixonei muito por isso, e com a aposentadoria eu tive a oportunidade de fazer tudo isso. E para você foi muito gratificante? Foi muito... Foi demais, porque é como eu disse, eu primeiro experimentei em mim. Sim. E vi que aquilo tudo era muito bom. E aí eu disse, eu quero isso para mim, como profissão. Não só pensando em ter um ganho financeiro como profissão, mas como oferecer
o que tem de melhor para as pessoas, que é a ajuda, a cura vinda daquilo que vem de dentro para fora, a raiz do problema. Porque toda doença, tudo que manifesta na gente, No corpo, né? no corpo da gente, tem uma razão sentimental, emocional, familiar. Tem a causa raiz, A né? causa raiz. E essas terapias holísticas, essas, né, integrativas que a gente diz, elas tratam a razão do problema, né? Então você tratando aquele assunto, aquilo não te volta mais, não te aparece mais. É muito bom. É interessante você falar disso, porque a gente vê muito por aí a nossa profissão sendo desvalorizada, no sentido de que só dá resultado a medicina tradicional, quando poderia as duas caminharem juntas, né? Isso seria mais reconfortante e daria talvez um resultado até mais rápido e melhor. O que você pensa sobre isso, Vera? Sobre as duas caminharem juntas? Olha, o que eu penso é que nós estamos caminhando para isso, tá? Porque o SUS já tem algumas terapias integrativas que ele está abarcando e está reconhecendo como medicina, como para caminhar junto. E o que é ótimo, porque a gente também não pode dispensar a medicina tradicional, porque ela é mais imediato. Tem coisas que a gente precisa de uma ajuda imediata. Que é no corpo, né? Que do corpo, certas situações de saúde você não vai tratar com uma coisa que por causa que a medicina integrativa, as terapias integrativas, elas vão te tratando vagarosamente. Não quer dizer, às vezes é rápido. No caso do meu joelho foi uma vez só. Depende da situação. Mas eu creio que hoje em dia se fala muito em terapias integrativas e as pessoas estão voltando suas mentes para isso. Eu creio que não demora muito, as duas vão estar caminhando juntos e vai ser muito bom. Porque enquanto uma trata o sintoma, né, que é a medicina tradicional, a gente pode vir tratando a raiz e juntas ter resultado mais eficaz e mais rápido, né? Eu imagino que vai ser assim. E não demora muito. Você gostaria muito que fosse assim, Vera? Sim, seria um sonho para mim e para a humanidade. Que tudo que eu sonho de bom para mim, assim, eu penso para os outros também. Seria muito bom. Vera, você falou que você é consteladora. Sim. Qual foi o atendimento que te marcou assim na constelação? Ou uma vivência própria sua mesmo, que te marcou? Ou que te fez pensar? Ou que fez, meu Deus, como isso é tão maravilhoso e como pouca gente sabe? A constelação, eu sou suspeita de falar, porque eu sou apaixonada. Aliás, por todas as integrativas eu sou apaixonada. Mas pela constelação também sou muito apaixonada. Mas eu tenho, assim, algo que me marcou demais, demais, demais. Aliás, sempre a gente tem surpresas quando faz uma constelação. Porque aparecem coisas que ninguém te relatou. Coisas que você nunca soube na vida e você acaba ficando sabendo e você depois pode conferir que é verdadeiro. Mas uma coisa que me marcou muito, muito, muito assim, foi o caso de segredos de família. Tratando de um caso que a gente não imaginou que fosse aparecer e apareceu assim segredos de família, de coisas inimagináveis e que surgiram ali e que me surpreendeu demais, demais, demais da forma como foi mostrado, como foi falado, como foi assim, como se eu tivesse voltado no passado e estava assistindo o fato que levou ao acontecido que a pessoa estava constelando ali, como se eu estivesse assistindo a cena do que era ali, do que foi vivido ali. É assim uma coisa surreal. Eu não posso dar muitos detalhes, porque senão também eu acabo identificando as pessoas. Mas foi demais, eu diria. Foi demais. Você fica muito maravilhada com isso. De todos eles, eu me maravilho muito. Vera, aproveitando que a gente está falando de constelação familiar, eu queria que você me falasse, assim, um ponto de vista seu, no que a constelação familiar pode contribuir para a vida das pessoas, no dia a dia, ou no núcleo familiar.
Como a constelação pode contribuir? A contribuição da constelação, ela se faz assim de uma forma assim, ó. Tudo aquilo que foi vivido pelos nossos antepassados, nós carregamos aquela energia do que eles viveram, porque cada família é um núcleo Existe um tal do campo morfológico. Eu compartilho com aquilo que meus familiares também viveram lá no passado. Isso é um campo comprovado cientificamente, não é coisa imaginável de alguém, não. Sim. Então, se a minha avó tinha uma grande tristeza e aquilo não foi resolvido, aquela questão dela não foi resolvida, o motivo, seja lá o que for, isso pode aparecer para mim, por exemplo, na minha vida. Eu posso ter um problema, uma tristeza, uma doença, alguma coisa que esteja ligado com o passado da minha avó ou de algum outro antepassado meu. Por exemplo, muita gente tem às vezes o problema de bebida, né, alcoolismo, tal. Às vezes a pessoa luta, tenta se livrar daquilo, tem consciência de que aquilo não lhe faz bem, mas não consegue se livrar. Parece que está preso em alguma coisa. Então, isso talvez não é dele, é de alguém que ele está representando, ligado. Por quê? Porque, digamos assim, todas as pessoas que são diferentes, que têm alguma coisa diferente, ele é excluído da família. Uhum. O alcoólatra, aquele que, seja lá qual for o que ele tem de excesso, a família exclui. Lá no passado, se ele não foi incluído, esse ser, essa alma, ele quer ser visto como pertencente, ele quer pertencer a essa família. Então, não é que ele volta da onde ele está, mas aquela energia dele precisa de um reconhecimento. E ela aparece em alguém, um membro da família, para que alguém reconheça. Então, é muito simples para isso. Nesse caso aqui, teria que dizer para esse que é o alcoólatra, dizer, olha, você está representando uma pessoa que não foi vista. Eu vejo você pertence a essa família, você faz parte, mesmo estando com esse problema, não quer dizer que você tenha que acolher, trazendo para dentro da sua casa, mas acolher no seu coração aquela pessoa que quer pertencer. E ao fazer isso, acolher aquele ancestral seu que era problemático, esse que está doente aqui agora, automaticamente vai ficar curado. Então, é realmente uma ligação. Uma ligação que a gente tem com nossos ancestrais. Muita gente não consegue se livrar de dívidas, e às vezes tem tudo para dar certo num negócio e fracassa. Por quê? Porque teve um avô que fracassou. O avô fracassou e aquilo não foi reconhecido, ele foi riram dele, caçoaram, ou excluíram porque ele não soube lidar com seus negócios, e ele era um cabeça de vento, e cataloga ele com todos os nomes, e não reconhece que era alguém que se esforçou e acabou não dando certo por qual razão seja lá. Então, na família tem que sempre ter o pertencimento, todos nós pertencemos. Aqueles que nós consideramos bons e os que nós consideramos não bons. Porque para nós que fazemos esse discernimento de bom e não. Bom. Mas não existe isso para Deus, para o mundo não existe. As pessoas são todas pessoas. E todos têm que pertencer. Todos têm que respeitar a hierarquia de pai, mãe, de quem veio primeiro. Então, é a questão do respeito, né? O respeito por aquele que veio primeiro. E também o equilíbrio. São essas 3 leis que regem as constelações. O dar e receber. Você tem que ter o equilíbrio entre o dar e o receber. Se você dá demais e não recebe nada, qualquer relacionamento pende em desequilíbrio. Pode ser relacionamento amoroso, familiar, empresarial. Então tudo tem que ter o equilíbrio, o respeito à hierarquia e o pertencimento. Essas 3 leis estando em ordem, a sua saúde fica em ordem, seus negócios ficam em ordem, sua família vai bem.
Entendi, Então a constelação ela é fabulosa nesse sentido. Porque se você identificar quais dessas leis está prejudicando o seu cliente, certamente você vai ser assertivo na hora de fazer os acertos, o tratamento, e a pessoa vai se sentir bem e vai ter resultado. Vera, no caso de quem é adotado, funciona do mesmo jeito? No caso, você vai pertencer à família que foi adotada ou à família de origem? Como funciona? A família de origem. Porque muita gente é adotado e diz assim, minha mãe me deu como se eu fosse um cachorrinho. Ou minha mãe me jogou no lixo e alguém me encontrou. Então, não. Ela é a sua mãe. Seja ela quem ela foi, ela é a sua mãe. A primeira é a família de origem. E então, você pode, no caso de quem foi adotado, ele tem que trazer para o coração essa mãe e acolher ela. De um jeito simbólico, dizer, você pertence, você é minha mãe. Te dou um lugarzinho aqui no meu coração. Embora talvez eu não queira conviver com você, mesmo que eu saiba quem você é, não quero conviver, mas você vai estar aqui, você pertence. Você é minha mãe. E daí quem consegue fazer isso vai viver muito bem com quem adotou eles. E quem adota também tem que lembrar disso. Geralmente quando adotamos a gente diz para a criança, eu sou sua mãe e você é meu filho. Tudo bem, não tem nada demais. Mas nunca queira tomar o lugar. A mãe é a mãe. Então o que prevalece sempre são as questões com a família de origem. Com a família de origem. Porque se você passar por cima disso e dizer, não, mas eu te adotei, eu te criei desde o primeiro dia que você nasceu, então você está sendo arrogante. Você está passando por cima de alguém, você esqueceu da hierarquia. E daí você pode ter problemas com essa criança mais tarde. Que muita gente tem medo de adotar porque fala assim, você não sabe, filho, de quem é essa criança. Ele vai te dar trabalho mais tarde. O trabalho que ele pode te dar mais tarde não tem nada a ver com quem a mãe dele era, mas como você vê a mãe dele e a vida dele. É a partir daí que você pode ter ou não problema. E quando a criança não sabe, a pessoa, né, o adulto, não sabe que foi adotado, funciona do mesmo jeito? Como que seria isso? Você acharia certo contar depois de adulto, contar na adolescência, ou contar desde quando ela fosse entendendo de criança? O certo é contar. A pessoa tem que saber. Fala, olha, o certo é contar desde pequeno, para a criança já ir trabalhando isso na mente. Olha, você é meu filho, mas você não nasceu de dentro da minha barriga. Você nasceu da barriga de uma outra pessoa que não pôde te cuidar e eu acabei cuidando de você. Fala de um jeito simples que a criança vai entendendo, nunca colocando como um inimigo ou colocando, digamos, os pontos assim mais terríveis. Digamos, você foi abandonado, não. Nunca indo pro drama. Não. Colocando devagarinho, porque quando ela crescer, se ela quiser saber detalhes, daí ela já tem maturidade para entender também. Porque se colocar para uma criança, daí de repente já vai entrar ali um conflito na cabeça da criança, né? Entendi. Falando de ancestralidade, no caso da constelação, alguns padrões que algumas pessoas repetem podem ser herdados dessa ancestralidade ou não? Olha, a maioria das vezes sim. Os padrões repetitivos. Olha, na constelação a gente vê coisas assim que parece até meio assim de falar, alguém pode não acreditar, mas é verdade. Casos de acidentes, doenças graves, tudo isso aí tem a ver com alguma coisa mal resolvida lá atrás. Ou lei desrespeitada. Pode ter sido desrespeitada lá atrás ou está sendo desrespeitada aqui agora. Mas Então geralmente tem realmente ligação. Tem ligação. Nenhuma coisa aparece que é do presente, do aqui e agora. Só do presente. É muito raro. Talvez, se você fazer uma constelação empresarial, por exemplo, então daí não tem raiz familiar. Tem a ver com quem fundou, alguém já mais próximo, não tão longe, né? Mas no caso de família, sempre tem a ver com ancestralidade, sim. Eu sei que a constelação também fala de vidas passadas.
em alguns pontos. Como que você lida com isso? Para você é tranquilo? Você tem algum tabu? Porque tem gente que não gosta de falar. É que tem gente que junta vidas passadas com misticismo, com esoterismo, com coisa. Não, vidas passadas? Todos nós tivemos uma vida passada assim. Temos alguém da vida passada na nossa vida. Quem não teve o seu pai, sua avó, seu bisavô, seu tataravô, que já morreu, né? São das vidas lá atrás. E de repente, não é vidas passadas alguém que veio lá, o espírito saiu de lá, de onde ele está no conforto dele, e veio aqui assombrar a Vera para dizer para ela que ele precisa ser reconhecido. Não é. Mas é a energia, porque todos somos feitos de energia. E como nós pertencemos àquele grupo de energia, é como uma rede que tem vários pontos. E tudo se sustenta. A energia da família se sustenta, um sustenta o outro. Aí quando tem um rompimento, alguém foi desrespeitado, é um rompimento. A rede pende para aquele lado e precisa ser consertado. Se você consertar aqui agora, o que o seu ancestral da vida passada lá atrás aconteceu, você costurou a rede furada e o equilíbrio volta. Aí então, não acontece com você. Daí não vai acontecer comigo. E principalmente, por exemplo, geralmente o que acontece pula uma geração e vai na outra. Digamos assim, seja o que for o acontecido, vai acontecer com os seus netos. Às vezes com os filhos, mas quase sempre pula uma geração, 2 gerações. Então, as vidas passadas, não estamos falando de religião, de nada. É a vida que passou de alguém que já não está mais aqui. Mas todas as energias são energias, elas estão em algum lugar. Quem viveu aqui na Terra e teve seu corpo que morreu e não está mais aqui, mas a sua energia está em algum lugar. Geralmente tem os lugares lá para onde vão, que a gente que ainda está vivo não sabe. Mas essa energia está. E de repente, se ela não está satisfeita, essa energia tende a mostrar aos outros como ser. Entendi. Como melhorar, como, né? Na constelação, falando de padrão repetitivo, quando uma pessoa vem de padrões de escassez, que ela escolhe sair daquilo, como que funciona? A ancestralidade consegue apoiar ou puxa? Como que funciona essa rede? Então, geralmente você vai reconhecer alguém que está com no caso de escassez. Sim. Quando você vê que alguém quando alguém faz tudo que é possível, mas vê que não sai do lugar, está patinando. Então, nossos ancestrais nos ajudam de que modo? Eu diria assim, por isso as terapias. Na terapia você vai ver aonde está o problema. Você vai ver os seus ancestrais, você coloca, né? Até se depois, se você quiser, eu posso mostrar meus bonecos, tal. Eu tenho os bonecos. Você coloca seus pais, seus avós, e ali você vai identificar. Então, depois que você fazer as identificações, as falas, tudo certinho, tem uma fala que você dirige aos seus ancestrais. E quando a gente fala isso, você está às vezes falando com o boneco que está ali na mesa, que está representando, mas quando a pessoa fala, ela fala com o coração. Eu senti. Aquele que está lá, a energia daquele ancestral vai receber. E ele vai te devolver em forma de paz. Então a constelação fala que, só voltando um pouquinho à ancestralidade, ela traz paz para os vivos e para os mortos. Então, o que o seu ancestral vai fazer no caso da sua escassez? Aquilo vai ser corrigido, aquela energia, aquela negatividade, aquela energia ruim que estava ali com você, que te impedia de progredir, ela vai ser dissipada. Então, digamos, foi o seu ancestral? Foi, talvez foi. Foi a energia dele. Corrigiu, ele se sente bem, ele se sente em paz, e não precisa mais de ninguém para mostrar aquilo que ele foi injustiçado. E aí você vai começar a progredir também. Tá. Uma coisa que eu percebo também, entre algumas pessoas, nem sempre que buscam terapias, mas pessoas conhecidas mesmo, de um modo geral,
é que a gente é terapeuta, a gente percebe, né? Algumas apresentam como se fosse um padrão de culpa. Qual é o ponto de vista da constelação sobre isso? A pessoa que sempre se sente culpada sobre muitas coisas. Tipo, não consegue se libertar. É literalmente como se fosse um padrão. Tipo, sempre se sente culpada se cuida de si, se sente culpada se não se cuida, se sente culpada se faz bem, se não faz, entendeu? Se ganha dinheiro, se sente mal, porque fala assim, minha família é pobre e eu tô ganhando esse monte de dinheiro. É literalmente um padrão. A gente, como terapeuta, acaba tendo essa visão. Como que a constelação lida com isso? Se tem algum jeito? É descobrir de onde está vindo essa culpa. Geralmente não é só da pessoa. Não é, quase nunca não. Quase nunca não. Porque quem tem essa culpa, principalmente tem gente que tem culpa porque tá ganhando dinheiro, fala assim, mas a minha família é tão pobre, não sei o quê. Talvez tenha alguém lá no passado que teve alguma situação que não foi resolvida nesse sentido. Ele se sentia culpado e daí isso foi transferido para ele. Isso tem que ser dissipado. Agora, esse trabalhar são trabalhados de dois lados. É trabalhado lá com o ancestral, mas trabalhado aqui agora também. Nós, quando estamos sendo constelados, também estamos sendo trabalhados. Não é só aquela energia que veio lá do passado, do ancestral, que precisa ser corrigido, reconhecido. Não, eu tenho que trabalhar dentro de mim também. Se meu avô, se a minha avó passou por isso, eu não preciso. Tem uma frase que você diz assim, o que está sendo constelado diz para o ancestral, fique com o que é seu, que eu fico somente com o que é meu. Isso pertence a você, é seu. Fique com você. E eu vou ficar com o que é meu. Tipo, eu te liberto e me liberto. Então a pessoa trabalha... Em Axis a gente também fala isso, né? A quem pertence isso. A quem pertence isso. E devolve. Você não devolve ao remetente? Com consciência anexada? A quem pertence isso? Se é meu, eu vou trabalhar. Vou trabalhar com o nosso pó de pó. Mas se não é meu, eu devolvo. Devolvo a quem pertence. Porque já meio que entrando nisso, nós também captamos a energia de pessoas que talvez nem é da nossa família, nem de nada. Você chegou da rua e você passou por um lugar onde tinha uma energia ali estagnada, uma energia negativa, e você absorveu, seu corpo absorveu. Por isso que a gente tem que estar sempre com a saúde mental em ordem, saúde física em ordem, para não estar pegando as cacas. Porque daí você absorve. Aí você chega e você está com dor de cabeça, você está com, sei lá, com mal-estar, com uma tristeza, e aquilo não é teu, você absorveu de alguém, de algum lugar, né? Então tudo é trabalhado o ancestral e você também. Na hora que você se conscientiza disso, a mente é como descortinar e abrir um véu e você passar a ver a vida com outros olhos. E no caso na constelação, eu sei que tem a cura da criança interior. Como que funciona isso na prática? Então, na prática, Camila, é assim, você volta para o seu passado. Tem uma cura interior que é tão linda, que você volta na sua casa, na sua infância, que você lembra onde você morava quando você tinha 7 anos. Você volta lá e você se imagina com a roupa que você vestia, o que você usava no pé, como você era, como era a sua casa, e você volta ali. E dali entra o pai, depois entra a mãe, e você pula no colo deles, você abraça eles, mesmo que você não tenha tido pai, assim, presente, nem a mãe, ou talvez eles não te abraçassem, mas você imagina isso, você faz uma volta. Não é uma regressão, é uma volta de olhos abertos, assim, você imagina. Eu tô lá naquela casa, minha mãe entrou, mãe, como eu amo a senhora. E ela diz para você, como eu te amo. Então isso daí é uma cura. Aquelas feridas que você traz, porque talvez você não foi amada, nesse momento você é curada. Você recebe uma cura. E quando você termina com isso, você começa a agir como um adulto, porque a criança interior ferida são pessoas que ficam com os comportamentos infantis. Pessoa que
marido que não se relaciona bem com a esposa porque ele quer da esposa, ele não quer o carinho de uma mulher, ele quer o carinho da mãe. Da mãe, o cuidado da mãe. Porque talvez a mãe tinha lá um monte de filho, não deu muita atenção para ele, e ele se sentia carente, ele queria esse carinho. Então a criança ficou magoada. E daí ele quer isso da esposa, daí o relacionamento também não dá certo, porque a esposa é a esposa, não é? Refletindo a mãe, buscando a mãe. Entende? Daí a hora que você tem essa consciência, faz essa volta lá do pai, da mãe, seja quem for dos dois, a sua criança vai sendo curada. Daí você fala, olha, eu vou guardar um lugarzinho aqui no meu coração para vocês estão sempre pertinho de mim, e vocês me acolhem, eu acolho, e eles falam que te amam e te abraçam. E você sai de lá assim, desse pensamento fortalecido, e já começa... Já transformou ali. Transformado. Já fez alguma transformação. Com certeza. Falando de pai e mãe, segundo a constelação, como que na prática, ou como a constelação vê quem tem conflitos com essas duas polaridades, com o pai e com a mãe? Tipo, afeta a vida financeira, afeta o profissional, afeta... Então, aí depende do qual é o conflito, mas geralmente é o profissional que não vai para frente. Quem tem desentendimento com pai e mãe, coisas mal resolvidas assim com pai e mãe, saiu de casa brigado, sei lá, tantas coisas, né? Geralmente é a vida financeira que não vai para frente, que a pessoa não consegue progredir. Quase sempre é assim. E também no familiar, porque daí, se você tem lá a sua mágoa da sua mãe, do seu pai, talvez isso também vai refletir no relacionamento, mesmo que não seja a criança ferida, mas outros pontos, né, que pode também. Como que a constelação familiar vê aquelas mulheres que têm muitos problemas no útero, ou problemas com o feminino? A constelação traz algum ponto de vista, ou algum esclarecimento sobre isso? Tenho, mas eu não tenho aqui agora uma coisa assim muito certa para te mostrar uma comparação, mas para cada parte do nosso corpo tem a ver, por exemplo, assim, o útero tem alguma coisa a ver ou com a mãe, ou com os filhos. Continuando falando de constelação. Sim. A criança, vamos colocar nesse sentido, pequena, que se sentiu muito rejeitada, ou que se sentiu abandonada, se for menina, vamos colocar nesse exemplo, sim, tende a ter algum problema de saúde físico? Tem. Mais grave ou não? Por exemplo, muitos problemas de útero, né? Câncer de mama, isso tudo tem a ver já com alguma coisa ali referente à mãe. Talvez sim a rejeição. Pode ser outras coisas também, mas muito caminho mostra por esse sentido que sim, que pode ser. Os problemas com a mãe. É o problema do feminino, do seu passado, da sua vida, de alguém lá atrás. Então, essa ferida da rejeição, de fato, pode acarretar algum tipo de doença? Pode sim. E no caso, se for o pai? O que é mais ligado ao pai quando a gente fala no sentido de doença? E rejeição? Então. Tem uma medicina germânica que fala que ela faz exatamente essa comparação que você está dizendo. Ela compara doença com quem da família tal. E ela é diferente da constelação. Ela trabalha... A constelação também entra um pouco essa medicina germânica. Mas tinha um caso, por exemplo, de um pai que o filho levou um tiro. O filho jovem ainda morreu porque, por um acaso, levou um tiro e morreu jovem. E o pai não aceitava. Era o único filho dele que ele tinha, muito amado, muito querido, e o pai não aceitou aquilo. E dentro de pouco tempo, ele desenvolveu câncer nos testículos. Então, era totalmente ligado. Ele perdeu o filho, ele carregou aquela mágoa tão grande, tão grande, tão grande, e aquilo adoeceu os testículos, ele teve câncer nos testículos. Então, o do útero também, então no caso da mulher, o útero, a mama, e do pai, os testículos, pênis, ou qualquer coisa referente à parte masculina, né? Como que a constelação familiar lida com as perdas? No caso do luto, vou dar meu exemplo. Meu pai morreu, eu não vivi o luto, eu não consegui chorar, eu não consegui expor.
mas eu sinto muita falta, vamos colocar assim, e eu guardei. Isso se somatiza no corpo, como que isso pode ser curado? Porque precisa ser olhado. Precisa. Então, aí que tá. O luto tem que ser visto como uma coisa normal na nossa vida. Tem que ser trabalhado. É fácil? Não é fácil. Mas você guardar é pior. Porque daí é uma coisa terrível que você está guardando dentro de você, que enquanto você guardar está te corroendo. A hora que você pôr para fora. Por quê? Eu também tenho caso de luto. Eu tenho um netinho que morreu com 1 ano e 7 meses. Não sei se pode estar. Eu estou colocando aqui. Né? E ele morava aqui dentro da minha casa. E então, foi fácil? Não foi. Hoje eu consigo falar, já fazem 13 anos, eu consigo falar disso sem chorar, mas é difícil. Mas eu trabalhei isso, né? Eu tenho que ver. Então, no caso, como trabalhar um luto para ver o quê? Lembra que ele é uma energia, é uma consciência, é alguém que já não está mais aqui. Dirige-se a ele com carinho e fale para ele. Você pode, olha, uma coisa muito simples que eu digo para qualquer pessoa, não precisa nem pagar uma sessão de constelação. Você pegue lá uma almofada, uma vassoura, coloque em um lugar e diga: você é meu pai. Você é meu pai. Você está representando meu pai. Você não é, você está representando. Pai, você morreu, eu nem chorei. Eu fiquei tão assim. Mas eu queria te falar. Eu quero te falar. E diga para ele tudo que vir no seu coração, na sua mente. Diga como se você estivesse vendo ele. E diga. E fala assim: ó, o senhor esteja em paz. E agora eu quero ficar em paz também. Eu te amei muito, mas agora eu quero que o senhor fique em paz. Fique com o que é seu, eu fico com o que é meu. Eu não vou carregar essa dor. Eu não preciso carregar. A sua morte foi triste, eu sinto muito, mas isso era da sua vida. Agora eu sigo minha vida sem essa dor. E manda um beijo e dá um sorriso. Eu te garanto que você vai se sentir muito bem e vai resolver essa questão. E qualquer outra pessoa pode resolver fazendo isso. Eu sempre falo, pega uma almofada. Pega uma almofada e diga. É um exemplo mais prático. Ou você está com muita raiva de alguém, você queria dizer horrores para ela e talvez você não consegue, ou a pessoa já morreu, você não tem nem como xingar mais, porque já morreu. Pega uma almofada. Minha mãe tem 92 anos, ela falava que ela ouviu uma voz. Eu não me lembro agora o que ela falava. Isso já faz bastante tempo. Ela falava assim: eu ouço uma voz. Sempre tem alguém falando comigo. Um dia eu disse para ela assim: mãe, pega uma vassoura. Daí ela pegou a vassoura e falei: coloca lá. E diga para isso, ó, seja quem você for, que consciência você é, por favor, se eu puder te ajudar com alguma coisa, me diga o que eu faço. Mas se também não puder, fique onde você está e me deixe viver em paz. Eu não quero mais que você venha falar comigo. E minha mãe fez isso e não funcionou? Assim, perfeitamente. Uma vez só, assim, do nada. Então, faça isso com a almofada. Isso vai... Porque carregar e vai te fazer muito mal e durante muito tempo. É uma libertação. Como que a constelação lida com traumas? No sentido, tipo, um trauma mais pesado, de algum tipo de abuso, não necessariamente sexual, mas um abuso verbal. Uma coisa que ficou muito registrada, que te impactou muito. Como que ela lida com isso? Então, por incrível que pareça, eu vou falar uma coisa aqui que parece, para alguns vai parecer absurdo, mas é real, é verdade. Digamos assim, que alguém, no caso de um homicídio, vamos falar de um homicídio, que é uma coisa bem impactante. Aquele que matou alguém, ele pertence à sua comunidade de destino. Ele passa a pertencer à sua família. Não como membro familiar, mas como comunidade de destino. E seja essa pessoa viva ou morta, ele vai estar pertencendo, ele sempre vai estar. E você vai ter que acolher ele, mesmo sendo ele alguém que te fez tanto mal. Porque enquanto você tiver com aquele ódio dele, seja um abusador, seja um homicida, seja qual coisa horrenda ele tenha feito,
ele passou a pertencer. Por quê? Porque ele tirou a vida de alguém, ou ele mudou a vida de alguém e daquela família também. Quando alguém foi afetado, a família toda é afetada. Então, por isso ele pertence à comunidade de destino, que a gente diz. Então, você vai ter que trabalhar. Isso pode ser trabalhado. Isso é trabalhado também. Isso é trabalhado. Você vai olhar pro seu inimigo, ou inimigo de alguém da sua família, para quem seja quem for, e você vai dizer: eu não concordo com o que você fez. Não gostei do que você fez, o que você fez foi errado. Você prejudicou toda a minha família, você mudou a nossa vida, isso é muito triste. Mas eu te acolho, ainda assim eu te acolho na minha comunidade de destino. Eu te dou um lugar. Não quero você perto de mim, mas também não te tenho. Você pertence à minha comunidade de destino, porque agora você faz parte. Você pertence à minha comunidade, como se fosse assim, porém não do meu núcleo familiar. Não, do núcleo familiar não tem como, porque esse é só os de origem, né? Ou os agregados ali mas você pertence à minha comunidade de destino. E eu te dou um lugar de paz. Não quero mais que você fique exercendo força e energia sobre mim, porque a energia negativa é o que ela vai fazer mal só pra gente. Talvez aquele que te fez o mal não esteja participando disso, né? Porque depende da consciência. Talvez ele tenha se libertado, vamos colocar nesse sentido. Não, ou ele não tenha consciência do que fez. Porque o que faz nós nos sentirmos mal com alguma coisa é a nossa consciência. Entendi. Então quem não tem a consciência também não tem. Tem gente que faz barbaridade como se fosse um animal que não tem a consciência. Então, devolve ao remetente, fala, eu te devolvo isso aí, isso é seu. Esse sentimento horrível que eu estou carregando aqui, de dor, de perda, isso é seu, fique para você. Eu vou ficar com o que é meu, vou ficar em paz. Esse seria uma forma de liberar o perdão. Você liberou o perdão, você perdoou ele. Se ele estiver morto, ele já vai ficar em paz. Se ele estiver vivo, ele vai, e tiver consciência que por um acaso ele estiver se perturbando com isso, também vai sossegar e também vai te libertar. É um jeito, é o perdão. Porque na constelação não se fala em religião, não. Porque se a gente falar de religião, as pessoas vão começar a associar uma igreja, a outra, a Deus, a não sei quem. Então, não se fala. A gente, quando se refere a Deus, a gente fala ao universo, ao ser superior, para não citar Deus para aqueles que... Para não entrar no parâmetro religioso. Para não entrar no parâmetro religioso. Porque tem gente que às vezes até ateu não acredita em Deus e talvez vai procurar um serviço e não quer falar de Deus. Então, a gente usa outros termos. Outros termos que no fundo é Deus, que é o Criador superior. Então, na constelação não se fala em religião, mas o perdão continua sendo importante. No fundo, constelação familiar, todas as terapias integrativas, todas essas coisas, no fundo, tudo se volta para um único... Sabe aquela frase, todos somos um? Uhum. Todos nós somos um só. Em Deus, no amor, no perdão. Então, tudo isso, o amor, o perdão, independente de religião, ele é importante estar em nós. Né? Então, quem consegue fazer esse ato de perdão, vai conseguir ter uma vida saudável, uma vida tranquila, se liberta. Ninguém lá nos seus ancestrais, se você talvez esteja pensando, eu não vou perdoar. Pense nos seus filhos, nos seus netos, ou em alguém lá no seu futuro, que poderá pagar por o preço por você talvez não ter perdoado. Perdoa. E deixa pra lá. Deixa pra lá. Perdoar e liberar, né? E liberar, né? Não ficar carregando nada, não. Libera, deixa pra lá, não existe mais, acabou. Como que a constelação lida, Vera, com aquelas mulheres que tentam ter filhos e não conseguem? Tentam fazer tratamento, tentam normal e não conseguem. Tem alguma explicação, segundo a constelação, para isso? Olha, pode ser várias coisas, pode ser muitas coisas, mas uma das principais que quase sempre acontece tem a ver com o aborto de alguém, um aborto talvez espontâneo, mas a maioria das vezes não. Um aborto premeditado, intencional, que foi feito lá no passado.
Alguém que aí, então eu não quero ter filhos, eu não quero, aí aborta uma criança, e de alguma forma isso acaba vindo para a pessoa. Tem que olhar. Fica aquela ligação, como você falou. Tem que olhar. Na verdade, isso precisa ser olhado, porque não existe assim, uma regra geral, não, isso é isso. Quase sempre é. Algum aborto que não foi, um aborto que não foi reconhecido porque uma criança não nascida, que normalmente na constelação a gente diz uma criança não nascida, e não um aborto. Porque aborto parece que é uma palavra assim tão forte, né? As crianças não nascidas, elas também pertencem e elas querem ser reconhecidas. E, de repente, a mãe que está tentando engravidar nem sabe que talvez a mãe dela teve abortos, porque as mães normalmente, as mães de hoje são mais abertas, mas as mães de antigamente não contavam para os filhos certas coisas da vida. Ou uma avó, ou alguém que abortou intencionalmente, né? E isso de alguma forma está afetando essa pessoa. Daí geralmente quando isso é visto, daí é liberado. É liberado. Exceto algum caso, assim, porque talvez... Mas quase sempre vai aparecer, então o médico vai dizer, você não pode ter filhos por causa disso, ou por causa daquilo, ou por causa de nada, você não tem nada que impeça, entende? Então, varia um pouco assim, mas quase sempre é isso. Crianças não nascidas lá atrás. Cara, eu queria que você contasse para mim algum entendimento que te marcou, mesmo que seja um atendimento que você acha que é simples, mas que te marcou profundamente pelo como foi conduzido, ou pela consciência que trouxe, pela contribuição que foi para a pessoa. Tem algum atendimento? Nem todos os atendimentos que a gente faz, a gente tem retorno. Porque às vezes a pessoa, se ela não é, digamos assim, muito de se encontrar com você, ou ela não quer, às vezes, voltar ao assunto, não te dá feedback e você não fica sabendo. Mas aqueles que você consegue ter o retorno, eu tenho alguns assim que me alegram, sabe? Que, por exemplo, pessoa que não engravidava, né? E veio um atendimento assim tão simples que não foi assim aquele, nossa, mas foi um caso, não, um caso tão simples que a gente sentou, conversou, pôs umas coisinhas no lugar e em pouco tempo a pessoa estava grávida e eu fiquei sabendo que estava grávida e já vai ter o segundo filho. Eu me surpreendo ainda com isso, sabe? E também atendimentos que me marcam, eu também faço barra de axis, né? A pessoa com o olho fechado, né? E a pessoa não está vendo o que você está fazendo. Às vezes a pessoa está até dormindo. E eu lembro assim que eu sempre ia aplicar barras e tinha um ponto lá que eu achava assim, falava, mas esse ponto aqui parece que ele é tão superficial. Eu nem toco na pessoa e eu mal toco ali e sai puxando aquele ponto que você puxa assim, sabe? Uhum. E eu tava aplicando aquele ponto e a pessoa gritou assim, meu Deus, que dor de cabeça, parece que tá me arrancando os miolos assim aqui na frente da testa, assim, tá me puxando. Daí eu fiquei assim imaginando, falei assim, meu Deus, isso funciona, é verdade. A pessoa tá com o olho fechado, eu não toquei nela, eu peguei bem de levinho e saí puxando. Tá me arrancando os miolos, tá me doendo a cabeça. Então... Era informação. Na verdade, eu sempre me surpreendo. Sempre tem uma coisa ou outra que eu me surpreendo. É interessante. O que é marcante é que a gente se surpreende. Você pode trabalhar muito tempo, mas você ainda se surpreende. E o com quanto certas a gente coisas. fica... É interessante esse negócio de se surpreender, que a gente fica feliz com a felicidade ou com a evolução do outro. Sim. Eu acho muito incrível isso. O fato da gente fazer e se surpreender, mesmo já fazendo a técnica algumas vezes, a gente ainda consegue se surpreender e ficar feliz com o progresso do outro. Eu acho isso muito incrível. E o que eu fico assim... de ver que a pessoa pode ter uma vida melhor, né? Exatamente. Quando você tira uma culpa, quando você tira uma mágoa, parece que não, mas a vida da pessoa melhora muito. Tudo vai tão sutil que às vezes a pessoa não percebe. Distraída no seu dia a dia não percebe. Faz que nem na dor que você fez. Agora eu me lembrei de um atendimento que eu fiz de uma pessoa
e a pessoa estava com a vida toda embaraçada, mas não conseguia dar um passo. Não conseguia namorar, não conseguia se realizar profissionalmente, estava tudo embaraçado. E fizemos isso faz bastante tempo, eu ainda era... Nem eu acreditava muito em mim ainda naquele tempo, eu estava assim, começando, sabe? E a gente fica inseguro e com incerteza. Daí terminou o atendimento, a moça foi embora, era alguém que eu não conhecia, nunca mais eu vi. Mas ela tinha sido indicada por uma pessoa que eu conheço. Aí passaram-se uns 2 anos, um dia eu perguntei assim, fulana de tal, tá bem na vida? Se resolveu? Tá bem? Eu fiz essa pergunta generalizada, que eu também não queria detalhes, mas eu só queria saber se ela estava bem. Você, eu acho que tá, mas ela não tá mais aqui. Ela foi embora do Brasil. Ela foi embora do Brasil. Ela arrumou um namorado, eu acho que até já se casou. Mas tudo começou porque ela fez um curso assim, da igreja. Como é que a gente diz esses cursos que a pessoa vai fazer assim? Um curso religioso. E depois disso lá, ela conheceu um moço. E esse moço, não sei o que, e eles foram embora do Brasil. Parece que estão bem lá onde eles estão. Eu falei assim, um curso? Tudo começou, foi aqui com a constelação. Da constelação, ela fez o curso. E onde ela conheceu o rapaz. E a vida financeira dela aqui não ia para frente de jeito nenhum. Deslanchou. E eles estavam morando fora do Brasil e já tinha um marido, já tinha tudo. Ou seja, as questões dela estavam claramente resolvidas. E ela, aparentemente assim, ela não percebeu da onde veio. As colegas falaram que tudo começou num curso religioso. O curso ficou mas marcado, né? Porque não sabe o que talvez não sabe o que ela tenha feito antes, né? Mas então é assim. É muito gratificante ver o progresso. Saber que a pessoa está bem e que vai viver melhor. Porque eu acho que o importante é viver bem, né? Vera, pra gente finalizar, para não ocupar muito seu tempo, que mensagem você deixaria para quem está passando por alguma dificuldade, para quem se sente perdido, para quem está buscando uma cura? Que mensagem você deixaria? Eu digo que se você está incomodado com alguma coisa, porque alguma coisa não está bem. Quando a gente está bem, a gente não está incomodado com alguma coisa. E quando não está bem, vamos procurar ajuda. Sempre procurar ajuda. Essa é a minha mensagem. Porque nós viemos para o mundo para sermos felizes. Nós não viemos aqui para... A cruz quem carregou foi Jesus. Ele já carregou a cruz por nós. Hoje nós temos condições de viver feliz, de viver bem. E o mundo está aqui com muitas opções para a cura do nosso corpo, para a cura da nossa... Para nós ter paz interior. Então, o que você tem? Você tem dores, você tem doenças? Você pode procurar o médico tradicional, a medicina tradicional, mas procure sempre procurar a razão, descobrir, né? Procure sempre descobrir a razão pela qual é aquilo que você está atravessando. Que a hora que você descobrir isso, você vai ter uma vida mais leve, mais tranquila. E seria esse o caminho, sabe? Para você viver com felicidade. Tem gente que aceita ser infeliz. A vida é assim mesmo, fazer o quê? Não tem jeito. Né? É conformado. Não se conforme com aquilo que não está bem. Se não está bem, procure os caminhos. Em alguma terapia integrativa você vai encontrar o seu resultado. Talvez você não se deu bem com essa, vai procure a outra. Sempre tem caminhos. Sempre tem esperança. Porque nós estamos num mundo onde o bem está agindo. Muita gente tem medo do mal, né? O mal está aqui, gente, o mundo não tem mais jeito, não. Está tendo uma guerra, está tendo algo, não tem mais jeito. O mundo tem jeito. Nós temos jeito. Nós não estamos aqui para consertar o mundo. Nós estamos aqui para cada um de nós nos consertarmos. E vamos procurar a cura, o bem para nós, para o nosso familiar. Se cada um procurar o seu próprio bem, sem egoísmo, não estou falando de egoísmo, essa só em si. Mas a começar por nós, porque todos somos um. Quando estamos bem, nossa família está bem, o bem é como atirar uma pedra na água, ela vai
vai expandindo. E assim também. Vamos procurar trazer o que é bom, Vamos falar de coisas boas. falar de coisas boas, transmitir notícias boas, não comentar sobre o que não é bom. O que não é bom deixa pra lá, porque daí perde a força. Tudo que nós olhamos cresce, aumenta, tem força. Não olhe para o que não é bom, olhe para o que é bom, que ele vai crescer, aumentar e te dar força. E vem ali a cura, vem ali a leveza no viver com tranquilidade, né? Viver uma vida em paz. Viver, que é só isso mesmo. Viver. Porque Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida, mas que todos tenham vida plenamente. Então, plenamente é estar feliz, estar saudável, estar bem, ter prosperidade. Tem gente que acha que é pecado ter dinheiro, ter bens financeiros. Não, as finanças boas nos proporcionam uma vida boa, uma vida melhor, não é? Então, não tenha medo disso. Vamos viver plenamente. Muito obrigada, Vera, pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo seu carinho, por toda a contribuição que você foi hoje. Eu agradeço, Camila. Eu também te agradeço por dar a oportunidade da gente estar conversando e mostrando o nosso trabalho. Que venham outros terapeutas, como eu já falei, o canal está aberto e sintam-se todas convidadas.